Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Jefferson Sbardella, onde você sabe o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também nos acompanhem lá nas redes sociais, no Instagram, no Telegram e também no Facebook. Tudo professor Jefferson Sbardella, onde diariamente a gente compartilha conteúdo relevante sobre direito imobiliário. Peço a vocês também que compartilhem esse vídeo com os amigos, com os conhecidos, com quem trabalha ou gosta do direito imobiliário, porque assim você ajuda a disseminar essa informação, esse conteúdo gratuito para outras pessoas. Hoje a gente vai tratar sobre bem de família. Eu coloquei ali podem penhorar meu único imóvel? Essa é a pergunta. Então, podem penhorar ou não podem penhorar? Nós temos, em relação ao bem de família, duas hipóteses. A instituição voluntária do bem de família e a determinação legal do que é bem de família. A instituição voluntária está lá no artigo 1711 do Código Civil, que fala: podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. E que lei especial é essa? A Lei 8.009 de 1990, que trata então do bem de família. Legal. Então, o bem de família voluntário é aquele que a pessoa institui sobre determinado patrimônio a informação de que ele é um bem de família. Por exemplo, o casal resolve instituir, ou a família instituir sobre um determinado imóvel, dizer que ele é um bem de família. Isso tem que ser feito por escritura pública, e você vai lá e registra a escritura pública, e aí vai constar gravado na matrícula então a informação de que trata-se de um bem de família. Porém, a própria lei, independentemente de estar gravado ou não na matrícula do imóvel, a própria lei estabelece que é bem de família aquele único imóvel do casal ou da família, e ela dá uma proteção especial a esse único imóvel. Então, em regra, ele é impenhorável, mas a própria lei 8.009 de 90, ela prevê as exceções, ou seja, as hipóteses em que ele poderá ser penhorado. Então, respondendo aqui, ele, em tese, em regra, não é penhorável, ou seja, ele é impenhorável. Porém, em algumas hipóteses previstas pela própria lei, ele poderá sim ser objeto de penhora. Então, vamos dar uma olhada no que diz a Lei 8.009 de 90, que aliás é uma lei bem curta, ela tem apenas 8 artigos. Vamos dar uma olhada então no artigo 1º da lei. O artigo 1º diz o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável. Então essa é a regra geral, é impenhorável. E não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. A jurisprudência já afastou, então, essa necessidade de residir no imóvel para que ele fosse considerado bem de família. Ela já disse o seguinte: olha, a natureza do bem de família é para que aquela pessoa tenha um mínimo existencial, aquela família possa subsistir de alguma forma. Por isso que ela coloca a possibilidade então de que o bem de família, o único bem daquela família, seja impenhorável. Só que ela não faz, embora a lei faça essa exigência, a jurisprudência afasta a exigência de que a família resida no bem. Por quê? Porque ela pode, por exemplo, alugar aquele único imóvel, obter renda desse aluguel e com essa renda alugar um outro imóvel para residir.
Então, não necessariamente ela tenha que residir no único imóvel, ela pode alugar esse único imóvel e residir em outro imóvel, não há problema nenhum, a jurisprudência já está sedimentada nesse sentido, nessa linha, tá? Lá no artigo 3º, então, nós já sabemos que a regra é que o bem é impenhorável, mas lá no artigo 3º nós vamos ter as hipóteses de exceções, ou seja, as possibilidades de que mesmo bem de família, aquele único bem imóvel daquele casal, daquela família, pode sim ser penhorado. Vamos ver o que diz o artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, essa é a regra, salvo se movido. 2 pontos. Agora vem as exceções, ou seja, quando que ele pode ser penhorado? Inciso 2. O inciso 1 foi revogado pela Lei Complementar número 150 de 2015. O inciso 1 falava que em razão dos créditos trabalhistas da própria residência, ou seja, daqueles empregados que trabalhavam na própria residência, ele poderia ser penhorado. Isso foi revogado. Então, por isso que eu começo direto no inciso 2. Pelo titular do crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Ou seja, aquele dinheiro, aquele empréstimo que a pessoa tomou, que a família tomou para comprar o imóvel ou construir o imóvel, caso ela não pague por essa dívida, aí sim o credor dessa dívida poderá sim penhorar o imóvel. Inciso 3º, pelo credor de pensão alimentícia, então o credor de pensão alimentícia pode penhorar o bem de família, resguardados, no entanto, os direitos sobre o bem do seu coproprietário que, como devedor da pensão alimentícia, integrar união estável ou conjugal. Então, a pessoa deve pensão alimentícia, o credor daquela pensão alimentícia pode sim penhorar o bem de família, todavia resguardado o direito do seu companheiro ou cônjuge. Inciso 4. Para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, ou seja, ele pode ser penhorado por dívidas, por exemplo, do IPTU, taxa de recolhimento de lixo, taxa de condomínio, se o imóvel estiver em condomínio, por despesas de fruição do próprio imóvel, ele pode sim, desde que, claro, IPTU, condomínio, taxa de recolhimento de lixo, ele pode sim ser penhorado, tá? Inciso 5, aqui outra hipótese de garantia imobiliária. Lá no inciso 2, normalmente a dívida vai ser através de uma alienação fiduciária. Agora aqui no 5, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, a pessoa oferece aquele imóvel em garantia hipotecária, claro que o credor daquela dívida poderá então penhorar, executando essa dívida, penhorando o imóvel, levá-lo à asta pública e tudo mais. Com certeza, sem dúvida nenhuma, essa é uma das hipóteses. Então, é muito comum acontecer do imóvel ser penhorado, então, em dívidas oriundas do próprio imóvel. É o que mais acontece quando o imóvel de família é penhorado, é por dívidas do próprio imóvel. Inciso 6. Por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, aí lá da área criminal também é possível a penhora do bem de família. E, por fim, o inciso de número 7, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Essa questão está sendo discutida novamente pelo STF.
O julgamento está suspenso, está empatado no momento da gravação desse vídeo, está empatado em 4-4. O STF vai se manifestar a respeito disso. Na minha opinião, deve ser mantido o que diz a lei. Ou seja, se a pessoa voluntariamente presta uma fiança, respondendo por essa fiança com o seu patrimônio, depois ela não pode, numa ação de execução dessa dívida de locação, que ela foi voluntariamente fiadora, opor a essa execução o bem de família. Então, na minha opinião, deve ser mantido o que prevê a lei, ou seja, é sim uma hipótese de penhorabilidade do bem de família. Outra questão também, e aí tem uma decisão recente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é em relação à possibilidade de penhorar, mesmo em dívida civil de qualquer natureza, o bem de família, dívida civil, previdenciária, comercial, não importa a natureza, não das hipóteses, claro, aqui dos incisos do artigo 3º, mas em outras dívidas, ou seja, de qualquer dívida, penhorar o imóvel, mesmo o único bem, ou o bem de família, conforme a Lei 8.009, quando a pessoa reside em imóvel de alto valor que pode ser posteriormente, mesmo ela quitando aquela dívida, mesmo sendo penhorado o imóvel pela dívida, ela possa, com o valor restante, comprar outro imóvel para residir. Um exemplo. A pessoa reside num imóvel de 2 milhões de reais. E esse imóvel, ela tem uma dívida a um credor, não importa qual a natureza da dívida, uma dívida de 500 mil reais. Ela pode perfeitamente vender esse imóvel de 2 milhões de reais, pagar a dívida de 500 mil e comprar um outro imóvel para residir. Ela não precisa, então, sonegar essa dívida sob o argumento de que o único bem é o bem de família. Então, ela tem condições, ela não vai estar destituída do mínimo existencial se ela vender aquele imóvel e for por um imóvel de menor valor. Então, o que acontece? O STJ tem admitido essa possibilidade de penhora desses bens de elevado valor, desde que, claro, se garanta o mínimo existencial para o proprietário. Então, nesses casos, é possível sim, se o imóvel for de elevado valor, é possível que seja penhorado, desde que se reserve um mínimo para que a pessoa possa comprar outro imóvel para residir, pois essa é a lógica do bem de família. O mínimo, garantir a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial. Isso não precisa ser um imóvel de alto valor. Ela pode perfeitamente pagar os seus credores e mesmo assim sobrar um dinheiro para ela comprar um imóvel de menor valor. Esse é o entendimento, então, atual do STJ. Tá certo? Esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.